Tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre organizações intergovernamentais e blocos econômicos. Então nós vamos definir tanto o que é organizações intergovernamentais quanto blocos econômicos, mas falando principalmente das organizações dos blocos aqui na América, ok? Então vai deixando seu like aí, vai compartilhando com os colegas, tá? É um assunto muito importante, muito interessante. É um assunto que parece muito ali no oitavo ano, ok? Mas também em turmas do ensino médio. Beleza? Então vamos entender primeiro, né, o que são organizações intergovernamentais. E aí eu coloco ali uma definição para a gente entender o que são as OIs, as organizações intergovernamentais. São instituições, né, formadas por diversos países, tá? E essas instituições geralmente vão se reunir para discutir interesses em comum, né? Por exemplo, a manutenção da paz na região, né? Solucionar alguns conflitos, aumentar as parcerias comerciais entre esses países, né? O objetivo às vezes é diminuir a desigualdade social. Então, muitas vezes esses países vão se juntar nessas instituições para chegar a um ponto em comum, a um interesse em comum e solucionar diversos problemas. Ok? Temos ali algumas organizações intergovernamentais muito famosas, como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a OTAN, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, são organizações intergovernamentais. Então, são organizações intergovernamentais as mais conhecidas, né? Organizações também internacionais as mais conhecidas, certo? Seguimos aqui, né? Lembrando que as ONGs, as organizações não governamentais, também são organizações internacionais, intergovernamentais, ok? Elas são, mas não têm relação com os governos nem com empresas privadas, logo elas são chamadas de terceiro setor. Quem faz parte dessas ONGs? Né? A sociedade civil. Geralmente vai se reunir para um objetivo em comum, seja matar a fome, a causa dos animais, entre outros. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, são essas organizações não governamentais. O Greenpeace, por exemplo, entre outros, tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de organizações intergovernamentais aqui na América e os seus objetivos. Nós temos a ALBA, que é a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, que foi lançada em 2004, e o objetivo dela é integrar a região do Caribe com o resto da América Latina, com uma ideia de um objetivo ali, de uma ajuda mútua entre esses países, né? Vai se iniciar entre Cuba e Venezuela. Cuba, por exemplo, enviava médicos para a Venezuela, em contrapartida da Venezuela mandava petróleo, né? Então, esse era o objetivo ali de uma ajuda mútua entre os países latino-americanos, tá? Muitas vezes determinado país não consegue produzir tal produto, ou então tem uma carência de determinados tipos de serviços. Então, essa era a ideia da ALBA, né? Dessa Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, tá? Okay? Ela é uma organização intergovernamental. Você vê que tem até o nome bolivariana, né? Fazendo menção ao Simão Bolívar, né? Que nasceu ali na Venezuela. Ele tem como eu posso dizer, é, uma forte influência na história da Venezuela, né? Ele chegou a ser presidente ali da Gran Colômbia após a sua formação, né? E não só da Venezuela, mas de toda aquela região ali ao norte da América do Sul. O Simão Bolívar tem essa presença na história, né? Então aqui é um exemplo de uma organização intergovernamental, tá? A ALBA, né? Hoje fazem parte em 9 países, então não só Cuba e Venezuela, mas Bolívia, Dominica, Granada, Nicarágua, entre outros aqui que vocês estão vendo, né? Tirando ali a Bolívia, Venezuela, todos estão na América Central. Essa aqui é a imagem que vocês estão vendo, né? É o símbolo da ALBA, né? Temos a Organização dos Estados Americanos, esse aqui é até a mais famosa dentro das organizações intergovernamentais aqui da América, foi fundada em 48, pós Segunda Guerra Mundial, né? Mais de 35 países fazem parte, né? 35 países americanos, e o objetivo, né, você vê ali, é garantir a segurança, a paz, promover a democracia, erradicar a pobreza, quase não saiu, né? E buscar o desenvolvimento econômico e social de todos do continente. Você vê que é uma organização que vai surgir pós Segunda Guerra Mundial, né? Aquela tensão que ainda havia pós Segunda Guerra, né? Você vai ver que vai surgir várias organizações intergovernamentais pós Segunda Guerra, né? Com o objetivo principal, se você for olhar, sempre na manutenção da segurança, né? Da manutenção da paz agora, né? De promover a democracia. E a Organização dos Estados Americanos tinha esse objetivo, né?
de manter a paz, de manter a segurança, né, na, na América, né? Por mais que a Segunda Guerra Mundial você vai ter muita presença ali na Europa e na Ásia, né? Você vai ter um ataque a Pearl Harbor, né? A ilha do Havaí ali, pertence aos Estados Unidos, né? A América de certa forma ficou intacta aí pós Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mesmo assim, o objetivo da OEA, ela existe até hoje, é manter, garantir a segurança, né? Entre os países da América, mas também com o objetivo de diminuir a pobreza na região, né, de melhorar o desenvolvimento econômico e social dos países da América, principalmente da América Latina, né. A gente teve algumas baixas dessa na OEA. A Cuba vai sair em 62, né, porque Cuba, em 59 teve a Revolução Cubana, e aí você vai ter Cuba agora a partir desse momento mais aliada à União Soviética, com viés socialista, tá? E 2009 isso foi revogado, mas Cuba não decidiu voltar para a OEA. E em 2017 a Venezuela vai acabar saindo, até por conta dessa, não só da crise que a Venezuela vive já há bastante tempo, mas as relações com os Estados Unidos e com alguns países latino-americanos ficaram bem estreitas, né? Principalmente depois da entrada do Nicolás Maduro. Então a Venezuela acabou saindo do grupo e a Nicarágua também decidiu sair em 2021. A Nicarágua também, que passa ali por um regime de viés socialista, tá? Bom, eu mostrei para vocês aqui pelo menos duas organizações intergovernamentais da América, e eu vou falar um pouquinho agora dos blocos econômicos, né? Além dos países fazerem parte também dessas organizações intergovernamentais, muitas vezes os países fazem parte de blocos econômicos. Mas qual é o objetivo de fazer parte de um bloco, né? Primeiro, a partir do momento que um país vá se juntar com outros países para montar um bloco econômico, é porque ele está buscando mais parcerias comerciais, principalmente com esses países que estão fazendo parte desse bloco. Beleza? E um segundo ponto, um segundo objetivo, é reduzir as barreiras comerciais entre esses países para facilitar o fluxo de mercadoria entre eles. Então, por exemplo, se determinados países vão se juntar no bloco, é que eles querem aumentar a parceria entre eles, então vamos botar as taxas mais baixas. Eu compro de você, você compra de mim de uma forma mais barata, né? E aí a gente vai facilitar o fluxo de mercadoria entre a gente. E aí você tem um crescimento econômico de todos os países que fazem parte do bloco. Então, quando um país faz parte de um bloco econômico, a ideia é de que ele quer buscar mais parcerias, né? Muitas vezes tem determinados países que têm produtos que me interessam, que eu não consigo produzir aqui. E um segundo objetivo é, eu quero comprar de uma forma mais barata. Então, vamos botar taxas mais baixas aqui, tanto você comprando de mim, quanto eu comprando de você. Esse é um objetivo, né? Botar as taxas mais baixas seria interessante, que eu consigo comprar produtos mais baratos e eu também consigo revender para o meu território até de uma forma mais barata, certo? Ok? Então a vantagem de fazer parte de um bloco econômico é a redução das taxas de mercadorias entre os países, porque aí você aumenta o consumo e cresce a economia, e também facilitar a circulação de pessoas, né, entre os países. Nem todos os blocos econômicos têm a questão da livre circulação de pessoas. Nós vamos ver aqui, tá? Mas muitas vezes, dependendo do bloco econômico, o objetivo é aumentar a circulação de pessoas entre os países para aumentar o turismo, os serviços, o consumo, né, deslocar a mão de obra, beleza? Isso também vai ajudar a crescer a economia, né, dos países do bloco. Então isso é uma vantagem, né? A redução das taxas de mercadorias entre os países. Então eu compro mais barato do meu vizinho, o vizinho compra mais barato de mim. Claro, eles têm que fazer parte de um mesmo bloco econômico, né? Ok? E outra coisa é facilitar a circulação de pessoas, beleza? É um outro objetivo também. Por mais que eu falei aqui, né, comprar do meu vizinho e o vizinho comprar de mim, não necessariamente um país que faz parte de um bloco econômico, os outros países que fazem parte desse bloco tem que ser ali países próximos, tá, gente? Existem vários blocos econômicos no mundo e que não necessariamente os países que fazem parte desse bloco são países vizinhos, países que fazem fronteira um com o outro, tá? Beleza? É claro que a gente está falando aqui dos blocos econômicos, eu vou mostrar blocos econômicos aqui na América, que vocês vão perceber que muitos desses países são muito próximos um ao outro, ou estão na mesma região, beleza? Bom, essa é uma vantagem. Uma desvantagem para quando você faz parte de um bloco econômico é você ficar dependente economicamente dos seus parceiros,
né? Então, se ele tiver numa crise econômica, esse seu parceiro, e você às vezes depende de determinado tipo de produto dele, e ele não está conseguindo mais produzir, isso pode ser arriscado para sua economia, ok? Então, é bom sempre ter mais parceiros econômicos, tá? Esse aqui é um ponto negativo, ok? Se a gente for olhar ali o próprio Mercosul, onde tem a Argentina, Uruguai, o Paraguai, o Brasil, hoje agora a Bolívia, você vai ver que todos esses países têm mais parceiros econômicos. Eles não ficam só dependentes ali dos seus parceiros de bloco, tá? Beleza? Dentro dos diversos blocos econômicos, existem 4 grandes grupos, né? Tipos de blocos econômicos, ok? Beleza? Nós vamos entender cada um. O que é zona de livre comércio, o que é união aduaneira, o que é o mercado comum e o que é a união econômica e monetária. Beleza? Vamos entender a zona de livre comércio, tá? Vou dar um exemplo de um bloco econômico que está nessa fase aqui. E lembrando, isso não quer dizer que uma fase é melhor que a outra, tá? Não tem nada a ver com isso. Isso vai depender da parceria dos países, né? Se eles querem montar um bloco econômico de união aduaneira ou de mercado comum, isso aí eles vão ter que ter um acordo entre eles. Então isso não quer dizer que um é melhor que o outro, não tem nada disso, tá? Então, primeiro ali, zona de livre comércio, nós temos o NAFTA, que era, na verdade, o NAFTA, hoje é o USMCA, né? Mudou de nome, que é o Acordo Estados Unidos, México e Canadá, ok? Que vai surgir ali nos anos 90. E eles são uma zona de livre comércio, tá? Ok? O objetivo deles ali, né, é ter uma livre circulação de mercadorias entre eles, com taxas geralmente mais baixas, tá? Ok? Então, o objetivo é reduzir ou às vezes até eliminar as tarifas aduaneiras entre esses países, tá? Beleza? Agora, o união aduaneira é o seguinte, tá? A ideia é colocar uma tarifa comum externa, tá, da união aduaneira. Beleza? Diferente da zona de livre comércio. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. O Mercosul é uma união aduaneira, tá? Eles vão colocar uma taxa comum entre os países de tudo que é o quê? Então, por exemplo, tudo que o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, os países que fazem parte do Mercosul e agora a Bolívia também, tudo que eles importam de fora do bloco, eles têm que botar uma mesma taxa, né? Claro, vai depender do tipo de produto também, né? Então, se vou pegar o exemplo do Japão, né? O Mercosul importa muitos carros do Japão e a taxa é de, se eu não me engano, 35%. E tem que ter que dar uma olhada nessa informação, mas pelo que eu vejo é 35%. Então, isso foi combinado entre eles, com os países do Mercosul, com a importação do carro japonês, tem que cobrar essa mesma taxa, tá? Beleza? Então, por isso a gente tem um exemplo ali, o Mercosul como união aduaneira. Já já eu mostro para vocês onde vem esse termo aduana, tá? E aí você vai entender o nome união aduaneira, tá? Então, tudo que vem de fora do bloco eu cobro a mesma taxa. Claro, vai depender do produto também. É uma tarifa externa comum, a eles. Beleza? Já o mercado comum, e a gente tem um exemplo como a União Europeia, tem todas as características do anterior. Então, tem uma livre circulação de mercadorias entre eles, beleza? Com a ideia de redução ou até eliminar as tarifas entre esses países, tá? Então, muitas vezes, um país vai comprar de outro país ali da União Europeia com taxas baixíssimas ou quase nenhuma taxa. Vão ter uma união aduaneira também, então tudo que vem de fora da União Europeia, eles também cobram uma mesma taxa, tá? Só que tem uma terceira coisa aqui. A livre circulação de pessoas começa a aparecer. Algo que, por exemplo, no Mercosul ainda você não tem. E o Mercosul quer chegar nesse nível. Então, dentro quando você vai para o Paraguai, para a Argentina, você mostra só a identidade. Então, isso já facilita a livre circulação de pessoas. Bom lembrar aqui, no caso do Mercosul, gente, a gente também chama de união aduaneira imperfeita. Isso muitos do que é comprado de fora do bloco nem sempre segue a mesma porcentagem, tá? Beleza? Isso precisa ser ajustado. E aí o quarto aqui, tipo, é a União Econômica e Monetária. A União Europeia também está nesse nível,
tá? Tem todas as características das anteriores, só que agora tem uma moeda comum. E aí você tem um euro, né? Você tem um euro. O único bloco que está nesse nível é a União Europeia, tá? Ok? Que é uma união econômica e monetária. Também, ao mesmo tempo, é um mercado comum, tem a sua união aduaneira e é uma zona de livre comércio. Então, da união econômica e monetária tem uma moeda comum. Você tem o euro, né? E aí de onde vem esse nome aduana? Aduana vem do árabe adwan, que significa repartição pública que cobra as taxas de importação, tá? Aqui a nossa aduana no Brasil é a Receita Federal, ela é responsável pela aduana, tá? Então o termo união aduaneira quer dizer os países vão cobrar uma taxa comum de tudo que vem fora do bloco, beleza? Sem contar que podem isentar ou colocar uma taxa baixa única entre os países do bloco. Tá? Então, tudo que vem de fora do bloco, presta atenção, tudo que vem de fora do bloco, eu vou cobrar uma única taxa, claro, vai depender da mercadoria. Ok? Então, o nome é União Aduaneira. E a aduaneira não é o local onde vai cobrar as taxas de importação de que eu estou importando? Beleza? Sem contar aqui, e dentro do bloco, como é que fica? Né? Dentro do bloco, muitas vezes, dependendo, vai isentar de taxa o produto ou colocar uma taxa muito baixa entre os países do bloco. Isso muitas vezes acontece. Tá? Beleza? Esse mapa aqui que vocês estão vendo, né, você vê uma ligação de ferrovias na Europa, o que facilita a livre circulação de pessoas e até mesmo de mercadorias, né, fazendo que até mesmo a União Europeia, nem todos os países da Europa Ocidental fazem parte da União Europeia, a maioria deles, então isso mas mostra que facilita entre os países do bloco a livre circulação de pessoas e de mercadorias aqui. E aí a gente vai falar de alguns exemplos de blocos na América. Tá? Aqui temos o Mercosul, que é o mercado comum do Sul. Por mais que tenha esse nome mercado comum, não chegou ainda nesse terceiro nível. Tá? Precisa melhorar a sua livre circulação de pessoas. Olha lá, o objetivo é chegar numa livre circulação de pessoas. Tem uma livre circulação de mercadorias e serviços entre os membros, com taxas baixas ou isentas, e é uma união aduaneira, tem uma tarifa externa comum. Tá? Então cobra uma única taxa, dependendo da mercadoria, claro, de tudo quem é de fora do bloco. Lembrando que é imperfeita, não? Nem todos cobram a mesma taxa externa. Tá? O Mercosul vai surgir em 91, através do Tratado de Assunção, com foco em virar um mercado comum. Os países que são membros do Mercosul é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia fazem parte. A Venezuela foi suspensa desde 2016 por conta da crise econômica e política. Tá? Os principais parceiros do Mercosul é a China, que compra muito alimentos do bloco. Você também tem Israel, que compra muita carne, cereais e café do bloco. Tá? Tem acordo com outros blocos também, como a própria União Europeia. Né? Desde 2019, tanto a União Europeia quanto o Mercosul tentam chegar num acordo de livre comércio. Na verdade, até recentemente, acho que eles conseguiram chegar nesse objetivo. O que ficava ali no segundo plano é por conta da política ambiental no Brasil, principalmente no governo Bolsonaro, estava preocupando a União Europeia, né, por conta do nível de desmatamento. Isso não quer dizer que também mudou muita coisa depois do governo Lula. Tá? Mas ainda assim, recentemente, Mercosul e União Europeia já estavam em conversas ali para fazer mais parcerias, aí, buscar uma grande parceria, melhor dizendo, comercial entre os blocos. A Bolívia foi incorporada recentemente, né? Formalmente ao Mercosul. Você vê as placas de carro do Mercosul facilitam também essa livre circulação de pessoas, né? Você identifica de onde está vindo essa pessoa, por exemplo, né? Entre outras informações que são importantes. Existem outros blocos econômicos na América. Temos a Comunidade Andina, que surgiu em 69, tá? É uma união aduaneira. O Chile fundou o bloco, né? Ele chegou a sair, depois voltou em 2006. Como membro associado, a Venezuela saiu em 73, fez parte do bloco. Hoje fazem parte de Bolívia, Colômbia, Equador e Peru da Comunidade Andina. Entre os objetivos da Comunidade Andina, né, é ter livre circulação de pessoas entre os países, sem uso de visto, virar um mercado comum, né, esse é um outro objetivo. E os países ali fazem, de certa forma, uma livre circulação de mercadorias entre eles com taxas baixas. Na verdade, esse terceiro objetivo até já é meio que alcançado entre eles. Existem alguns membros associados, como Argentina, Brasil, Paraguai, Chile e Uruguai. Então,
então não fazem parte da comunidade andina, mas participam de algumas reuniões, né? Pode ser, quem sabe, entrem nesse bloco. O antigo NAFTA, hoje o USMCA, mudou em 2020, né? O NAFTA, que significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte, hoje é o USMCA, que é o Acordo México, Estados Unidos e Canadá, tá? É um acordo meramente comercial, uma zona de livre comércio, então o objetivo entre eles é uma livre circulação de mercadorias com taxas baixas ou até isentas, dependendo da mercadoria. E o Mercado Comum Centro-Americano é um outro bloco que nós temos aqui na América. É formado por 5 países da América Central: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e El Salvador. Surge 60, com o objetivo também de virar um mercado comum. Existe um livre comércio entre eles, com taxas baixas, e também é uma união aduaneira. Só que o que vem dificultando eles chegarem a virar um mercado comum são as diferenças ideológicas entre os governos, principalmente da Nicarágua, que tem um viés mais, hoje, socialista, o de El Salvador, depois com a entrada do Bukele, que tem um viés mais à direita. Então, a diferença ideológica entre os governos, o baixo desenvolvimento econômico dos países ali, dificulta ainda mais até mesmo uma livre circulação de pessoas, ou então isenção de taxas, né, porque às vezes o Estado precisa arrecadar, né? E claro, os problemas internos bélicos também dificultam a integração, porque acho que pode ter uma migração também, como posso dizer, do tráfico. Então tudo isso vai dificultando a chegar ao nível de mercado comum. Isso é aumentar a livre circulação de pessoas entre os países do bloco, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar do Brasil, do Mercosul e dos BRICS, beleza? Compartilha, deixa o like aí também, tá? Esse é um tema muito importante, muito interessante, tá? Para vocês. Valeu!